Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet em todo o planeta. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, melhorou, e por consequência as bênçãos de Deus estão se manifestando em tua vida. Eu recebo que a cobertura de anjos cobre todos vocês e que esta palavra será levada por todos vocês a outras pessoas. Abençoadas, abençoados. É isso aí. Tomara que você se disponha a me ajudar e a levar essa palavra muito mais longe. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a meu Deus, que me dá vida, o ar que eu respiro, né? A minha família, minha esposa, meus filhos, que sem eles eu não poderia estar aqui. E a você, que está aí do outro lado e que me respalda para que continuemos aqui fazendo a palavra correr. E me refiro especificamente aos que compartilham os nossos links e a você que semeia aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. No decorrer da ministração, você vai ver por exemplo, você vai ver por aqui um QR Code. Se você está assistindo na televisão com o celular, o leitor de QR Code, você pode apontar para cá e enviar a tua semente. Você vai ver aparecer por aqui o código Pix do Ministério, se você desejar semear também dessa maneira. Um hospital que não atende, ou poderíamos chamar hospitais que não têm atendimento. Esse título poderia ser qualquer um desses, porque é um tema explicativo, é um tema que vai fazer você pensar, você vai viajar um pouquinho comigo a partir de agora. Esse tema está preparado para fazer você meditar um pouco a respeito de tudo que está ao nosso redor, nesses lugares chamados hospitais que estão por aí. Eu quero te trazer aqui uma analogia, como sempre. Gostaria de começar dizendo para você que esse tema visa educar de acordo com as verdades do Evangelho. Eu quero compartilhar com todos vocês umas verdades. E quando eu digo verdades, eu não estou dizendo que são minhas verdades, porque só existe uma verdade e essa é aquela que funciona, né? A verdade não é a opinião de A, de B ou de C. A verdade é o que está estabelecido e que é imutável, e você vai ver durante essa ministração que aquilo que a base das nossas palestras e ministrações, ela é em algo imutável, em Deus. Então, um hospital que não atende. Uma senhora, mãe de um conhecido meu, um belo dia na sua vida, ela estava muito bem até então, até que ela começou a sentir umas moléstias, umas dores, ou passou mal, e então precisou ir a um hospital. Nesse momento, todo mundo, né, precisa ir a um hospital. Naquele dia em que a situação da sua saúde física apertou, em que ela começou a sentir determinados sintomas, ela se deu conta de que perto de sua casa havia um hospital. E era relativamente perto, tanto é que ela passava em frente àquele hospital quase todos os dias, invariavelmente, e nunca havia, até ali, prestado atenção naquele hospital. Nesse momento em que ela começou a sentir esse incômodo, passou mal, ela então, a sua atenção começou a se voltar para aquele hospital, para aquele lugar, porque na verdade, se você para pensar comigo, ninguém se lembra de hospital normalmente, verdade? Ninguém se lembra, até o dia que a dor aparece, porque um hospital é uma coisa que se busca, que se recorre quando se tem necessidade, né? E quando você está com a tua saúde perfeita, quando você está se sentindo bem, subindo e descendo as escadas sem se engasgar, nem nada, quando você não tem nenhuma moléstia, nenhuma enfermidade, nenhum sintoma, você nem lembra que o hospital existe, né? Até que aquela senhora começou naquele dia a sentir uma dor muito forte no peito, e aquilo estava impedindo dela respirar, estava impedindo dela se movimentar.
começou a ficar bem desagradável, começou a ficar quase insuportável. Ela pediu socorro a seus familiares, eles puseram-na dentro do seu carro e a levaram para o hospital, porque o que ela queria era ficar livre daquilo, e isso acontece com qualquer pessoa. Você está bem, de repente você começa a sentir alguma coisa, você procura ajuda num hospital porque você quer se livrar daquilo, e é somente aí, quando o calo aperta, é que se procura um hospital. Pois bem, aí naquele dia, como eu já te disse, insisto, até ali ela não tinha reparado naquele hospital, muito menos na fila que se formava na frente daquele hospital, até que nesse dia que ela teve que usar os serviços daquele hospital, ela teve que primeiro encarar aquela fila que estava ali do lado de fora, e depois de uma longa espera na intempérie, ali porque não tinha cobertura nenhuma, e ela, durante aquele momento de espera, começou a pensar, puxa vida, eu já passei aqui em frente para ir à praia, para ir passear, para ir almoçar com minha família, para ir caminhar, e nunca reparei que aqui existe uma fila de pessoas esperando para serem atendidas, e hoje eu sou uma dessas pessoas que precisa de atendimento. Aquilo fez aquela senhora começar a pensar em todo aquele tipo de acontecimento, e assim o tempo foi passando, foi entrando um de cada vez, porque primeiro tem que passar por uma triagem, depois dessa longa espera na fila, depois daquela triagem de identificação, por fim, depois de vários minutos, quem sabe até algumas horas, ela foi atendida. Então ela entrou, se sentou, e daqui a pouco apareceu o seu nome na tela. Fulana de tal, consultório número tal. E ela foi com a ajuda de seus apoiadores ali, seus familiares, e entrou naquele consultório. Quando ela entrou naquele consultório, ela viu que ela precisava se sentar ali naquela cadeira, que estava em frente àquela mesa, onde atrás daquela mesa havia um senhor já de meia para avançada idade, com uma cara de mofo daquele velho hospital, com aquela aparência e aquela tipificação de todo aquele ambiente que até então ela nunca tinha prestado muita atenção. Aquele médico, e ela identificou, esse é o médico que vai me atender, escrevendo estava, cabisbaixo continuou, escrevendo permaneceu, ali mesmo perguntou qual é o seu nome, e sem levantar a cabeça, sem olhar nos seus olhos, sem prestar atenção naquela senhora, e ela respondeu qual era o seu nome, e ele seguiu perguntando o que você está sentindo, o que aconteceu, e continuou escrevendo, sabe-se lá o que ele estava escrevendo, né? Não fez o atendimento como deveria ser feito, e depois de ouvi-la por longos 30 segundos, veio o diagnóstico. Sabe qual foi o diagnóstico? A senhora tem uma virose. Ah, tem uma virose? Sim. Virose significa eu não sei o que é que você tem. Então, como eu não sei o que é, eu digo que é uma virose. E aí te dou, receito aqui uma meia dúzia de medicamentos, numa receita escrita numa letra que mais parecia hieróglifos egípcios, que nem o Robert Langdon do Código da Vinci seria capaz de decifrar. Eu não sei como é que os farmacêuticos conseguem ler uma receita médica com aquele tipo de letra. É uma coisa que eu não entendo. A medicina é um dos cursos mais longos, né? E parece que depois os médicos tinham que passar por aprender, né, a caligrafia, porque quem é que entende essas receitas? Então aquela senhora com aquela receita na mão foi na farmácia, comprou aqueles medicamentos, foi para casa acreditando naquela pessoa na qual ela depositou a sua confiança e a sua esperança, que seria capaz de, naquele lugar chamado hospital, que é um lugar onde todo mundo recorre quando está sentindo uma necessidade de ajuda, ela foi para casa esperançosa. Graças a Deus me atenderam, cheguei com os medicamentos, começou a tomar aquela meia dúzia de comprimidos, acreditando que estava boa. O tempo passou e algumas semanas depois, aquela senhora morreu, vítima de um ataque cardíaco.
Bom, depois os seus familiares puderam comprovar que o medicamento ministrado por aquele chamado médico naquele dia não era o medicamento correto naquele caso. E aí a pessoa procurou ajuda no hospital, chega ali cheia de esperança, sentindo dor, sentindo incômodo, sentindo uma necessidade, precisando de ajuda, porque, repito, todo mundo só procura o hospital quando o calo aperta. Sim ou não? Aí chegou ali e isso tudo aconteceu. E talvez essa seja a pequena história com grande dor envolvida de muitos ou de alguns de vocês que estão me assistindo nesse momento. Porque o tema de hoje se chama Hospitais que não atendem. Né? Em Marcos capítulo 2, verso 17, Deus, nos seus dias de carne, chamado Jesus de Nazaré, que não era o Filho, era Deus, nos seus dias de carne, ele disse uma frase a um grupo de pessoas que o estavam acusando. Ele disse assim: os sãos não necessitam de médico, os enfermos, sim, necessitam de médico. Invariavelmente, Jesus de Nazaré era atacado por se relacionar com um certo tipo de pessoas. Se você ainda não percebeu, ele se relacionava com ladrões, ele se relacionava com traidores, ele se relacionava com pessoas hipócritas, mentirosas, ele se relacionava com prostitutas, ele se relacionava com a mulher que tinha problema para arrumar marido, ou melhor, para estar casada com um marido só, toda a vida, quero dizer. A mulher tinha 6 maridos, eu não sei como é que uma mulher aguenta passar por 6 maridos. Essa mulher deve ser digna de muita misericórdia, porque um marido só já é um problemão. Imagina ela tentar 6 vezes, e essa era a pessoa a qual Jesus nunca acusou, né? Nunca disse nada para ela, muito pelo contrário, disse para ela que ele tinha para ela uma medicina que iria saciar sua sede. Uma mulher que tinha acabado de ser pega em flagrante num hotel, não sabe-se lá Deus o marido de quem, porque diz que estavam em adultério, e adultério só se constitui quando alguém, um dos dois ou os dois, tem compromisso com outro, com outra. Então Jesus disse: olha, quem sou eu para te condenar? Imagina o próprio Deus vestido na pele de Jesus de Nazaré. A mulher estava quase para ser apedrejada, que era o que a lei mandava naquela época, morte por apedrejamento, né? E Jesus falou aquela frase para aqueles caras lá, os caras foram embora, e Jesus falou: cadê aquele pessoal todo que estava gritando aí? Né? Joga pedra na Geni, taca pedra na Geni, ela é boa de apanhar. Lembra dessa música? Então, joga pedra na mulher que adulterou. Aí ela falou: não sei, porque ele falou assim: se vocês não tiverem nenhuma falha, então quem não tiver pode jogar pedra. E eles puseram a mão na consciência e melhor a gente ir embora, melhor ir ver o arroz que está queimando, melhor ir para o trabalho que já acabou meia hora de lanche, de almoço, e foi todo mundo embora. E Jesus disse para ela assim: quer saber de uma coisa? Eu também não te condeno não. É claro que o que você fez não está legal, então vai embora e vê se não faz mais essa droga, né, cara? Pô, não precisa disso aí. Vê se controla essa carne. Foi o que ele disse quando ele quis aquela expressão: vai e não peques mais. Porque essa era a linguagem daquela época, né? Se fosse agora, hoje em dia, qual seria a palavra para ele? Olha, cara, você cometeu o erro uma vez, não deixa que o passarinho passe e despeje aquele cocôzinho de vez em quando, sem querer, que você estava distraído e aquilo te sujou. Isso é uma coisa. Agora, você deixar o passarinho fazer um ninho na tua cabeça, aí também já é demais. Então foi isso que ele falou para aquela mulher: isso não é legal, vai te trazer problema, é melhor você controlar essa carne aí e tudo, mas vai tomar um banho frio para ver se abaixa esse fogo.
Não, isso ele não falou não, isso aí eu que estou falando. Então, por ele se relacionar com esse tipo de pessoas, invariavelmente, ele era atacado, né? Porque não é o tipo de pessoa que um sistema religioso comum e corrente gostaria de ter nas suas filas. Ora, se domingo passado eu te falei, se na igreja católica, no sistema católico, a pessoa é divorciada, depois de anos de divorciado, conhece uma outra pessoa e quer refazer a sua vida, quer refazer o matrimônio, quer tentar outra vez, não, aqui nós não podemos casar porque divorciado, não sei o que, não sei o que. Então, esse tipo de pessoas que Jesus de Nazaré consolava, confortava, edificava, ensinava, compartilhava, sentava para comer e beber, porque ele era acusado de comer e beber com o pessoal que ficava no botequim jogando sinuca e baralho o dia todo, e ele era acusado por causa disso aí. Então ele me saiu com essa. Sabe de uma coisa? Vocês estão me acusando, mas sabe o que acontece? Os sãos não precisam de mim. Quem precisa de mim são os doentes. Por que essas pessoas não são pessoas muito queridas por um sistema religioso? Porque essas pessoas têm dores, têm mágoas, têm tristezas, têm traumas, têm situações, têm sofrimentos, têm dívidas, têm falências, têm marcas que as acompanham e, quem sabe, as faz sofrer no dia de hoje. E essas pessoas que estão nesses hospitais chamados igrejas não sabem tratar com as dores dessas pessoas e vão dar a elas o medicamento errado, totalmente equivocado. Então, o que eles dizem quando eles não sabem tratar com as dores de ninguém? Olha, irmão, isso é mistério de Deus. Como aquele médico lá do hospital disse, olha, isso é uma virose. É a mesma coisa, sim? Porque a pessoa, quando chega num lugar chamado igreja, é porque ela está precisando de ajuda. Ou você acha, sinceramente, que alguém vai para a igreja quando está bem? Não vai. Só procura as coisas de Deus quando está precisando. Assim é o ser humano, lamentavelmente, né? Assim ele só procura quando está com a lepra. Sabe a história dos 10 leprosos? É isso que quer dizer. Os 10 leprosos estavam leprosos, então foram procurar Jesus. Pô, eu quero me livrar dessa lepra, me ajuda. E ele foi e fez lá o que tinha que fazer e disse, olha, vai lá e vocês estão curados. Né? A fé de vocês lhes salvou. Quantos voltaram para agradecer? Um só. E quem dera, todos fossem como você, que reconciliados com Cristo, que Pedro, que é LRCC e a palavra que ministramos aqui, te salvou, te sanou, iluminou o teu entendimento, você reconheceu e você sempre está presente reconhecendo como aquele único ex-leproso que voltou e sempre ali se relacionou. E Jesus perguntou, cadê os outros 9? Os outros 9 foram embora. Tem gente que chegou aqui sofrendo, endividado, magoado, entristecido, angustiado, abatido, preso em verdadeiro cárcere em sua mente. Foi libertado por essa ministração, começou a prosperar, cresceu feliz, constituiu família, começou a reinar em vida e nunca mais voltou. Mas isso é assim. Isso é assim que está escrito, porque o meu papel aqui, nesse hospital verdadeiro, é te dar a medicação, e depois o teu comportamento com ela, isso é outra coisa. Isso aí faz parte de você e o próprio Deus. Então, todo o sistema religioso está como aquele velho hospital, cheio de mofo, não sana, não cura, não consola, não edifica, não renova a mente de ninguém. Todo dia, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Todo dia é a mesma coisa. Nas igrejas evangélicas, todo dia é a mesma coisa. Todo domingo a mesma escola dominical. Não, porque Abraão
porque não sei quem, porque o Davi, aí no ano que vem, não, porque o Davi, porque não sei quem, porque Abraão, e no outro ano, não, porque Abraão, porque Davi, e assim o tempo vai passando, e a cantata de Natal, não, qual é a roupa do coro, qual é a cor da roupa do coral, e o balé, como é que vai ser o balé, e tudo é a mesma coisa, e a pessoa entra ali procurando ajuda, procurando uma medicação, procurando um consolo, uma palavra que fale fundo no seu coração, e sai dali como? Com a medicação equivocada. É o diabo, é o inferno, é o pecado, você é culpado, tem que pagar preço, tem que participar da corrente, tem que se libertar, tem que não sei o quê. Como aquele velho hospital, onde aquele médico nem levantar a cabeça para atender as pessoas levantava. Então, há pessoas, não digo todas, porque talvez você não esteja assim, como eu vou dizer agora, há pessoas que estão abatidas, sim ou não? Há pessoas que estão com a sua estima pessoal lá embaixo, né? Há pessoas que estão cativas em seu entendimento errado, estão presas, sabe? Há pessoas que estão enlutadas, há pessoas que estão angustiadas, há pessoas que estão sofrendo, chorando. Então a graça de Deus é para essas pessoas. Eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que estão doentes. Por quê? Porque aquele que está são não precisa de médico, ele está são, ou pelo menos acha. Aquele que sabe que está enfermo, aquele que sabe que está abatido, que está enlutado, que está dessa maneira, esse aí sabe e procura uma ajuda e procura sair disso aí. É aí que se encaixa Isaías capítulo 60, verso 1, que é um verso, uma passagem, um momento, um comentário, uma profecia que eu recebo para a minha vida, e tomara que você receba para a tua vida também. Isaías capítulo 61, que eu quero repetir aqui para você. Olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e me enviou a pregar boas novas aos abatidos. Olha aí, abatidos, olha. Vendar os quebrantados de coração. E quando falamos em coração, estamos falando de mente. Há pessoas que têm suas mentes quebrantadas pelos fracassos do seu passado, por causa de situações que lhes causaram traumas, dores, um matrimônio que se rompeu, uma empresa que quebrou, uma falência que chegou, um filho que morreu por causa de ter se metido com a criminalidade, quem sabe, ou por um vício, ou por outra coisa qualquer. Essa pessoa está quebrantada de coração, essa pessoa está precisando de bálsamo, essa pessoa está precisando de consolo, essa pessoa não está precisando que as irmãs de oração vá visitar aquela casa para dizer que ela foi culpada porque vê novela, porque ela foi culpada porque escuta aquele tipo de música, porque aquela pessoa é culpada porque o marido joga futebol, porque escuta funk, porque vai na periferia compartilhar com pessoas que, quem sabe, não são de tão boa reputação assim. Pessoas que estão quebrantadas de coração, publicar liberdade aos cativos. Tem pessoas que estão cativas por suas mentalidades e seus pensamentos. Por isso o apóstolo Paulo dizia: renovem o espírito de vossa mente, né? E abrir a prisão, a porta da prisão àqueles que estão presos no cárcere. Então, Isaías capítulo 61, verso 1 em diante, é uma profecia para todo aquele que se dispõe a ensinar a graça de Deus. Por quê? Porque um local que prega, que ensina a graça de Deus, não pode ser comparado com aquele velho hospital, com aquele cheiro de mofo, com aquele mesmo tipo de organização, né? Não, aqui nós pregamos a graça. Aí você chega nesse lugar, é a mesma música do sistema religioso, é a mesma ordem de culto do sistema religioso, as pessoas se vestem igualzinho ao sistema religioso, o pregador é um gritador, igualzinho um sistema religioso, é uma pessoa que, quando está pregando, ele mostra uma ira, porque ele fala mal da Assembleia de Deus, ele fala mal da Igreja Batista, ele fala mal do outro porque pede dízimo, ele fala mal daquele porque tem uma casa um pouco melhor, quem sabe está com inveja. Então, a graça é para esse tipo de pessoas.
assim como eu, assim como você, sabe? Eu, quando participei do sistema religioso, que eu estive lá muitos anos, tinha umas coisas ali que eu questionava muito. Uma vez, tínhamos uma congregação num determinado bairro no Rio de Janeiro e era perto de, bem mesmo, numa favela, né? Favela, não vou falar comunidade não, é favela. E então toda a favela, ou pelo menos uma favela né, mais assim um pouco movimentada, tem tráfico de drogas, me refiro. E quando tem tráfico de drogas, tem alguém que dirige o tráfico de drogas. Pois muito bem. Então, como todo mundo sabia que nós tínhamos aquela congregação e que invariavelmente toda quinta-feira o pastor Pedro Kelly estava ali, um dia me chegou uma mensagem do chefe do tráfico ali, pedindo que fizesse uma reunião lá, onde ele estava lá dentro, porque ele queria muito participar, mas não poderia vir aqui, onde estávamos, pelos motivos óbvios. Então nós organizamos um dia, claro, com a minha força de empurrar, de incentivar, com o meu incentivo e liderança, aí tenho que dizer assim, e nós organizamos e fomos lá fazer uma reunião, né? Então, mas eu tive lá antes, conversei pessoalmente com ele, entrei no seu ambiente, e quando você entra num ambiente de tráfico de droga, você, se você nunca entrou, não sugiro que você não entre, que nunca entre. Eu fui lá porque ele me convidou, eu fui. E quando cheguei lá, você vê aqueles meninos com a idade de meus filhos, naquela época, com pistola, com fuzil, meninos sem camisa, de chinelo, com uma bermudinha, um short simples, mas com um fuzil na mão, pistola. Aí eu cheguei, entrei, ô pastor, pode entrar tranquilo, que aqui não vai acontecer nada. E lá dentro daquela casa, muito intocada, estava aquele rapaz que eu esperava, um chefe maduro, um homem já de certa idade. Quando eu cheguei lá, um garoto de 20 anos, um garoto novo, um jovem, quase saído da adolescência, claro, já adulto, mas conversou comigo, tomamos um café, batemos um papo ali, e ele disse, me ajuda. E eu, depois de muito conversar com ele, ele falou para mim assim, eu quero sair disso, mas não consigo. Como é que você vai continuar firme na tua estrutura física e emocional depois de ouvir uma pessoa muito mais jovem que você falar essa expressão na tua cara? Pastor, me ajuda, porque eu quero sair disso, mas não consigo. Então essa palavra, os enfermos precisam de mim. Os sãos, não. Por que os sãos não? Porque lá na Igreja Congregacional Pentecostal Avivada de Guadalupe, onde eu era pastor também, eu era, no caso, o vice-presidente daquele sistema ali, não faltou aqueles que me criticaram. Ei, o pastor Pedro Kelly agora entra na boca de fumo para falar com traficante, a gente não apoia isso não. Eles não têm capacidade de dividir o que é o mal e o que é a pessoa. Entende? Então eu já encontrava questionamentos e eu pensava assim, caramba, se aqui tem uma proposta de renovar vidas, tudo bem, era o pensamento do sistema religioso. Qual é a vida que precisa ser renovada? É dessa pessoa que mora aqui do lado, na mesma rua da congregação, que tem sua casa, casada com o mesmo marido há 40 anos, que tem seus filhos, sua família, que vem aqui ao chamado culto toda semana, que dá o seu dízimo muito alto? Ou será que é aquele que está lá no tráfico arriscado a morrer de hoje para amanhã e que fala na minha cara, preciso de ajuda, eu quero sair disso, mas não consigo? Você falaria o que para quem? Entendeu? Bom, se passaram algumas semanas e eu soube que aquele rapaz levou uma meia dúzia de tiros porque a polícia invadiu e ele, fugindo, pulou numa casa, caiu dentro de uma piscina vazia e ali mesmo o alvejaram e o mataram. Então eu fico pensando, assim é o sistema religioso. Aí, hoje, com essa palavra, o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar boas novas aos cativos, todo tipo de cativeiro, seja lá qual seja o cativeiro que alguém está
me ouvindo tenha aí, né? E os pregadores da graça? Aí a gente está encontrando, sabe o quê? E lamentavelmente eu tenho que dizer para você, os pregadores da graça que estão por aí, eles estão, na verdade, iniciando um novo sistema religioso paralelo ao sistema religioso de até aqui conhecido, sim ou não? Por quê? Porque são pessoas que gritam, que maltratam, que não respondem às mensagens. Tem me chegado essas notícias. Poxa, eu gosto de você porque você responde às minhas mensagens. Olha, abençoado, eu posso demorar. Isso sim, porque eu tenho muita coisa para fazer. Do ministério. Eu não estou vendendo laranjas, eu não vendo carro, eu poderia fazer muita coisa, mas não. A minha vida é trabalhar para o ministério, e aí eu tenho muita coisa que fazer. E isso às vezes me faz demorar responder uma mensagem, mas eu vou te responder. E aí já vários me disseram, não, porque eu ouvia tal pessoa que também prega a graça, mas é uma pessoa que me tratou com grosseria, que me maltratou, que não me respondeu minhas mensagens. Também que não soube responder a minha inquietude, a minha dúvida. Sabe? Por quê? Porque são pessoas que receberam um pouquinho de entendimento da graça de Deus e já imediatamente colocaram uma faixa, igreja não sei o que da graça. E estão ali em cima daquele púlpito sem saber o que falar, sem saber como explicar. E aquelas pessoas que entram para ouvir este pregador ali naquele lugar vão estar como aquela senhora que um dia entrou naquele hospital procurando um medicamento para livrá-la daquela dor, daquela situação, e dias depois ela veio a falecer porque ele deu a medicação errada. Misturando lei com graça. Quantas pessoas falam comigo aqui no nosso WhatsApp, eu estou com uma dúvida, porque olha, eu também estou em graça, sabe? E eu frequento tal lugar, e lá o líder falou assim, 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 mas não bate, eu não estou entendendo. Qual é a sua opinião? Então eu vou falar, eu não vou ficar com meias palavras, eu vou explicar. Eu falo, olha, abençoado, cuidado com quem você ouve por aí, porque está arriscado você estar ouvindo por aí mais um legalista disfarçado de graça, mais uma pessoa que não conhece o que está falando e deveria estar com a boquinha fechada e está metido a pregar graça. Por quê? Porque o microfone traz evidência e mexe com a vaidade da carne. Entendeu? Mas na hora de dar a medicação para a pessoa que está passando uma situação difícil, e na hora de explicar qual é o fundo daquilo, será que aquilo é emocional? Eles parecem que falam graças modinhas, como moda, né? Moda. Não, é verdade, isso pregação da graça se tornou moda. Se puso de moda. Então agora todo mundo está em graça, em graça. E graça, abençoado, não brinque com a graça de Deus, porque a graça de Deus é a coisa mais séria do mundo. Lembre-se de que esse pacto, o próprio Deus se vestiu de carne e, dizemos assim, né, para assinar esse pacto com sangue derramado. Então, não é qualquer coisa, não é graça, não é como você chegar ali e comprar meia dúzia de bananas. Graça é nitroglicerina pura. Tudo que você fizer aqui vai ser provado. Entendeu? Então, eu não estou ameaçando ninguém porque, na verdade, eu estou alertando. Esse é um tema de alerta. Então, se o lugar que você vai diz que é graça, mas também é um hospital sem atendimento, o que você está fazendo aí? Ensinos errados causam entendimentos errados. E um entendimento errado causa um espírito de fé, comportamento, né, errado. E aí isso vai trazer consequência ruim para a vida de todo mundo, né? Mais dia, menos dia, o paciente vai se dar conta que aquele medicamento está errado. Como eu estou dizendo, que me chegam questionamentos.
Eu gosto da graça de Deus, sabe? Mas esses pregadores da graça aí, eles parecem legalistas. É verdade, eu concordo. Desculpem, mas eu tenho que concordar. Então, nesse caso, muitas dessas congregações que dizem que estão em graça aí, eu não conheço todas para julgar, né? Então eu digo muitas, se transformam em mais um hospital que não atende, como aquele velho hospital que eu falei na minha analogia do princípio. Tudo porque ministra a medicina equivocada. E isso traz resultado equivocado. Você que está assistindo aqui, você está precisando de ajuda, né? Você está precisando de conhecimento. A cada dia que você para ouvir o que o nosso canal, o nosso ministério faz, é um dia a mais em que um pouco mais de entendimento vai ser somado na tua mente, não é verdade? Então, eu pretendo, não sei quando, fazer uma reunião presencial no Rio de Janeiro. Quero contar com a tua presença, com a tua participação. Vá procurando se organizar, porque quando a gente anunciar uma data no futuro, então você já tem uma certa condição para você estar presente. Eu quero contar contigo. Era isso que eu tinha para falar com você hoje. Espero que você julgue bem o hospital que você está indo buscar a medicação, porque há muitos hospitais por aí que não têm atendimento que você merece. VIP, né? VIP, como diz a minha morena aqui. Eu vou ficar por aqui, mas eu não posso terminar sem antes agradecer a todos vocês. Inscreva-se no canal. Aqui no YouTube tem uma foto minha, você clica aí, clica em inscrever-se, clica no sininho e clica em todas. Clica na foto, clica em inscrever-se, clica no sininho e clica em todas, né? Dê um like, aqui embaixo tem uma mãozinha assim, você dá um like uma vez, isso me ajuda a fazer a palavra correr. E se você deseja semear no ministério, agora na tua tela está o nosso código Pix para você enviar a tua semente. Anote aí, esse é o momento de semear. Como num restaurante bonito, né, organizado, com boa comida, comida de qualidade, você primeiro se alimenta e depois, se você gostar da comida, aí você paga a conta. É isso aí, abençoado. Terça-feira, programa Café e Palavra, às 8h30 da noite, com Pedro Kelly, com outro interessante tema que eu declaro e recebo, que vai sacudir as tuas estruturas para o bem, né? Quando você chega numa planta e tira as folhas amarelas ou dá uma sacudida, as folhas envelhecidas caem, né? As outras que vêm mais viçosas, né? Por quê? Porque a energia que estava sendo gasta por aquela planta para manter aquelas folhas já envelhecidas nos galhos, já não vai ser dispensada mais para aquilo. Então vai ser dirigida para as folhas novas. Então essas mensagens aqui no nosso canal têm a intenção de te dar uma sacudida para que você possa dirigir a tua energia para o lugar devido. Aquele que planta, colhe, tá? Existem lugares aí chamado graça que ensinam que não é assim. E eu gostaria de te dar o ensino correto com relação a este assunto. O apóstolo Paulo diz: se você semeia abundantemente, você vai colher abundantemente. Se você semeia escassamente, você não vai colher abundantemente. Você vai colher escassamente. Pense nisso e ponha em prática. Até lá, tudo isso eu compartilho contigo para que você renove tua mente e transforme tua vida. Tchau, abençoados. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo.